Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição de Assunto sobre o Cruzeiro com o LA a partir de agora. E nessa edição eu quero destacar aqui sobre a expectativa da diretoria, da imprensa e dos torcedores para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2024. Qual era a expectativa desses setores? É do Cruzeiro lutar para permanecer na primeira parte da tabela? É de, no máximo, na melhor das hipóteses, conseguir uma vaga na Libertadores para o ano 2024? Qual era a expectativa desses setores? Então, é sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês. Comentários e opinião de torcedor para torcedor. Galera, é normal que antes de começar os campeonatos, a imprensa, principalmente a diretoria, torcedor, traçar uma expectativa em relação ao seu time. Eu quero te perguntar, cruzeirense, qual era a sua expectativa para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro deste ano? Consequentemente, antes de começar o campeonato, qual era a sua expectativa? Eu quero ouvir a sua opinião. Deixa aqui no comentário a sua opinião, que será um prazer estar lendo. Então eu quero trazer aqui a opinião do ex-diretor Paulo André sobre a expectativa em relação ao Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo. Já não tinham mais, o Fernando e o próprio João Pedro estourado da idade, e o Fernando já não tinha mais o que fazer no Sub-20, mas também teria muito poucos minutos no Cruzeiro profissional. A nossa ideia era realmente emprestá-lo. Não foi uma punição ao atleta o empréstimo, né, mas foi uma proteção ao elenco para mostrar aqui há regras e as regras vão ser cumpridas. Eu queria fazer um bate-bola, jogo rápido com você, como eu faço lá no meu programa da CNN. Perguntas curtas, respostas rápidas, diretas, para a gente fechar o programa. Qual que é o maior desafio do Cruzeiro? Conseguir equilibrar a expectativa com realidade. Qual que foi a contratação mais difícil até aqui? Pode ser técnico, jogador? Matheus Pereira. Ele fica? Espero que sim. Qual é o maior objetivo do Cruzeiro em 24? Primeira página da tabela e brigar pela Sul-Americana. Não dá para botar uma pimentinha mais e voltar para Libertadores ou ainda está cedo? Eu acho que é cedo. Então somente está aí. Então ele foi curto e direto. Ele foi perguntado qual é o objetivo para o Cruzeiro 2024 no Campeonato Brasileiro. É terminar na primeira parte da tabela e conseguir uma vaga na Sul-Americana. Embora, apesar que quando um time termina na primeira parte da tabela, ali entre os 12 primeiros, automaticamente ele já consegue uma vaga na Sul-Americana. Então foi curto e direto. Então esse era o projeto do Cruzeiro em cima do time que a equipe do Ronaldo montou. Permanecer na primeira divisão e principalmente na primeira parte da tabela ali do campeonato. Joinha? Então vamos ouvir também aqui a palavra, a opinião do jornalista e cruzeirense Emerson Araújo, do canal 6x1. Deixa eu posicionar aqui e te mostrar. Emerson Ramos Fonseca pergunta: salve Emerson, qual a expectativa para 2024? Jefferson, obrigado pela pergunta, um abraço para você também. Irmão, a expectativa é ganhar até a Champions League, tô zoando. Expectativa do Cruzeiro, sejamos realistas, né? Quais são aí os objetivos do Cruzeiro nessa temporada? Primeira competição, Campeonato Mineiro. Não, antes. Primeira competição, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é relevante também. Fazer uma boa campanha, né? Pelo menos ali quartas de final, mostrar alguns jogadores jovens interessantes que possam servir ao time principal. Campeonato Mineiro, ainda tem essa dúvida se vai jogar com o principal, com o Sub-23, enfim. Para mim o Cruzeiro precisa de qualquer forma estar na final do Campeonato Mineiro, provavelmente contra o Atlético, mas se vier a América pela frente ou qualquer time do interior, a gente tem que passar, tá? Tem que classificar entre os 4, tem que estar na decisão. Eventualmente, se calhar numa semifinal Cruzeiro e Atlético, ok, o Atlético tem um investimento maior que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é mais o tadinho que foi há alguns anos. O Cruzeiro já tem agora uma condição de enfrentar o Atlético um pouco mais em pé de igualdade, embora o rival ainda tenha mais grana à disposição, tá? Mas obrigação do Cruzeiro, no mínimo, semifinal de Campeonato Mineiro, provavelmente fazer a decisão contra o Atlético, e aí a gente pode ser campeão, né? Objetivos mínimos.
Campeonato Brasileiro, metade de cima da tabela, né? Nesse ano a gente tinha como objetivo Sul-Americana, conseguiu. Próxima temporada, metade de cima, que aí na pior das hipóteses é Sula, na melhor das hipóteses vaga direta na Libertadores, porque o título é um objetivo muito difícil. Mas o título é um objetivo muito difícil. A opinião do Emerson Araújo, juntamente com a opinião do Paulo André, ela foi unânime. É de lutar para terminar na primeira metade da tabela. Então, eu quero dizer aqui, nesse momento, qual é o posicionamento, o desempenho do Cruzeiro no campeonato. O campeonato já desenvolveu 15ª rodada, né? Qual tem sido a realidade do Cruzeiro? Com a expectativa criada. A expectativa é o quê? Era o Cruzeiro permanecer ali na primeira metade. E qual é a realidade? Depois da 15ª rodada do Cruzeiro, será que o Cruzeiro está atingindo a expectativa criada pela diretoria, pela imprensa e pelos torcedores? Vamos ver. O Ale comentou, né, um jogo em Cruzeiro 2 e Grêmio 0. Vamos ver qual é a realidade do Cruzeiro depois da 15ª rodada. Então, assim, a coisa está indo muito bem, obrigado. Melhor até do que a expectativa, acho que do torcedor mais otimista. Se você falasse pro torcedor, falasse, ó, quando se passarem ali 15 jogos, o Cruzeiro vai estar entre os 6 melhores, com um jogo a menos e sem os reforços, eu não sei se o torcedor, aquele mais radical mesmo, ia acreditar. Então acho que é bem bacana essa campanha, é bem bacana o futebol apresentado. Esses 2 últimos jogos, eles dão muito o que o Cruzeiro tem feito no campeonato, 2 jogos em que foi absoluto e o torcedor tem que se encher de otimismo. Solta aí. Então, galera, já passado 15ª rodada, e nós podemos ver que o Cruzeiro venceu as últimas 2 rodadas, até esse jogo do Cruzeiro 2, Grêmio 0, o Cruzeiro tinha vencido o Corinthians por 3-0. Na sequência venceu o Grêmio por 2-0. E o Ale destaca aqui que a campanha do Cruzeiro vai bem, obrigado. Aí ele chega a falar aqui o seguinte: a campanha do Cruzeiro é melhor até que a expectativa do torcedor mais otimista. Porque qual era a nossa expectativa em relação ao Cruzeiro? Não só nossa, torcedor, mas como a diretoria, a imprensa, todos aqueles que estão no meio do futebol, era que o Cruzeiro viesse lutar para permanecer na primeira divisão, e o Cruzeiro viesse lutar para figurar ali nas primeiras posições da tabela, em 12º, 11º, consequentemente lutar ali, adquirir uma vaga para a Sul-Americana. Mas qual é o posicionamento do Cruzeiro depois da 15ª rodada? Ela é melhor até que a expectativa do torcedor mais otimista. Se, antes do Campeonato Brasileiro, se a CBF chegasse para você e pedisse para você, e te oferecesse assim, ó, o Cruzeiro vai estar, né, se a CBF oferecesse para nós, torcedor, ó, o Cruzeiro vai estar na 15ª rodada em 5º lugar, certo? Com 29 pontos. Você aceita esse objetivo aqui? O que nós faríamos, torcedor? Nós assinaríamos na hora. Aceitaríamos assim, ó, sem pensar, sem titubear, na hora. Por quê? Porque a nossa expectativa do Cruzeiro ela é de lutar ali com unhas e dentes, né? Na melhor das hipóteses, permanecer entre os 12 primeiros. Porém, o Cruzeiro está acima da nossa expectativa. Que o Cruzeiro continue assim e que nós possamos, ao continuar em 5º lugar e, consequentemente, terminar não em 12º, entre os 12, mas terminar entre os 6 e conseguir uma vaga para Libertadores para o ano de 2005. Até o próximo vídeo.